Como é bom tá na igreja, né? Tá reunido com os irmãos. Que presente é que nós recebemos a cada domingo quando nós nos reunimos, né? Glória a Deus, estou muito feliz de estar aqui. Eu sempre, quando eu venho para a igreja, eu venho para os meus compromissos com a igreja, ou venho para o culto, eu louvo a Deus. Eu falo, Deus, obrigado por eu ter uma igreja, por eu ter um povo, por eu ter esses irmãos. É tão bom, né, a gente poder reconhecer a importância das coisas que são importantes, né? Às vezes a gente despreza as coisas importantes e valoriza coisas que são menos relevantes na nossa vida, que não têm impacto na nossa vida, por coisas pequenas. Mas isso é uma falta de revelação e de discernimento, né? Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos dê revelação. Porque quando você entende que uma coisa é mais importante que a outra, uma coisa menos importante nunca vai ocupar o lugar daquilo que é mais importante na sua vida. Você estabelece prioridades, né? Então eu não negocio, eu venho sempre, eu faço eu tenho um comportamento intencional. Eu começo a agradecer para gerar no meu coração gratidão, sabe? E aí a gratidão vem, né? E quem é grato, ele é satisfeito. Eu sempre gosto de comparar aquela situação de você estar diante de um prato de arroz ali, com um ovo frito, um arrozinho branco. Alguém poderia falar assim, nossa, só tem isso, né? E reclamar. Mas quantas vezes eu comi e eu falei assim, não, estou com vontade de comer um arrozinho branco com ovo, né? Então assim, você tem prazer naquilo, né? Te dá prazer quando você é grato. Então não tem coisa melhor do que você ser grato pelo seu pai, pelos seus filhos, pela sua casa. Tudo você tem que ser grato. Tem que ser grato pela sua igreja. Você tem que ser grato pelo irmão que está ao seu lado, pelo companheiro de jugo, né? Quando você escolhe ser assim, você não vai ver as imperfeições. Você não vai ver as imperfeições. É claro que a nossa igreja tem falha demais. Mas quando eu decido ser grato, eu só vejo as virtudes. Eu só encontro coisas boas, por conta da minha escolha de observar. Então, às vezes, a gente está perto de alguém que começa a reclamar. Você já viu? Tem gente que reclama de tudo. Nossa, o culto demora demais. Nossa, o louvor hoje não sei o que lá. Nossa, não sei o que lá. A gente é muito crítico. E a gente deveria ser mais grato, né? Nós tínhamos, como o Ítalo falou, né? Olha o tanto que Deus mudou a nossa realidade. Mas tudo começou pela gratidão. Nós estamos enxergando. Eu estava aqui orando, né? Eu sempre vou orando e o Senhor vai queimando no meu coração. Nós vamos experimentar o sobrenatural aqui na nossa igreja, né? Nós temos experimentado, né? Não é que, mas vamos experimentar muito mais na nossa estrutura, no que Deus vai fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Só quero lembrar alguns avisos. A gente não preparou nenhum vídeo, mas a gente vai chegar o dia que nós vamos ter o nosso Videira News aqui, bem funcional aqui. É que nós vamos ter o nosso retiro, o nosso reencontro com Deus, né? Nós estamos definindo o local aí, que é onde a gente planejou fazer, a chácara vai estar ocupada lá. Então nós não poderemos fazer lá, mas vão ser 2 dias poderosos do reencontro. Os dias, se não me engano, cadê o Ítalo? Está na nossa agenda, acho que ele está ali no 26 e 27, isso mesmo. De agosto, né? O nosso cursão começa dia 4, fala glória a Deus. Nós vamos ter a formatura no caminho aí, que vai acontecer a formatura. Que dia que é, Lidiane? Cadê a Lidiane? Ela saiu. Dia 1º a nossa formatura. Dia 2, nosso jantar de casais. Para os formandos, né, amor? Né? Vai ser uma bênção. E nós vamos começar o cursão, já falamos aqui, dia 4. E o curso de finanças, dia 15, né? Dia 15, o nosso curso de finanças. Então tem muita coisa, né? A nossa igreja. E nosso encontro nós vamos definir depois do nosso retiro, né? Do nosso reencontro com Deus. Vai ser uma bênção. Você já corre para fazer a sua inscrição. Procura o seu líder ou procura a Gleidiane, que ela vai te dar as instruções. Aleluias. Eu queria que nós orássemos por 2 coisas hoje, aqui, antes de nós começarmos a ministração da palavra, que é pela vida da irmã Ivanilde, que está no tratamento, né, de uma enfermidade. Nós cremos que ela já foi curada, amém?
Oramos na ceia passada, do nosso culto passado, mas vamos orar por ela novamente, para que o Senhor possa estar conduzindo nesse tratamento, né? Porque é um tratamento que ele é muito sacrificado, né? A pessoa é muito agredida pelo tratamento, e que ela possa passar bem nesse período, porque todo mundo fala que passa mal, mas nós vamos orar para ela passar bem, amém? E ela tem um coração, como eu estava falando, um coração grato. Quando eu a visitei, a gente percebeu o quanto ela estava bem. Ela disse que o pessoal vai lá visitar ela, sabe o que ela fala? Que o pessoal fala, mas você está doente? Você não tem nada não, mas você está tão bem. Eu creio que é por conta da gratidão dela. O Senhor transforma, sabe, em um estado agradável que ela está vivendo, né? Ainda que uma doença não é nada bom, né? Em nome de Jesus. Mas nós estamos só uma igreja que ora, né? Amém? Queria que você ficasse de pé. Vamos orar por ela. Vamos declarar a cura sobre a vida dela, sobre o irmão Valdivino, que ele possa ser fortalecido para estar ao lado dela. Pai, nós colocamos diante do Senhor a vida da irmã Ivanilde, Pai amado, que ela está naquele hospital, que ela está nesse tratamento. Nós, como igreja, como família, intercedemos pela vida dela. Nós declaramos, ó Pai amado, que ela é curada. Essa enfermidade não tem legalidade para estar sobre a vida dela. Nós decretamos a falência, nós amaldiçoamos essa enfermidade. Pai amado, nós profetizamos na autoridade do Teu nome a cura sobre a vida dela, Pai amado, que ela possa sair dali, Deus, para dar testemunho do milagre que o Senhor fez na vida dela. Por isso nós Te agradecemos por tudo que ela está passando, que ela está vivendo, porque ela está passando com o Senhor. Com o Senhor ela está passando por tudo isso. O Senhor tem acompanhado ela, fortalecido ela, em nome de Jesus. Fala assim, eu creio, como igreja, que ela é curada, e que essa enfermidade não tem autorização para permanecer no corpo dela. Em nome de Jesus, nós cremos e agradecemos ao Senhor por essa cura, em nome de Jesus, amém. Ainda de pé, não senta não. Queria chamar a irmã Márcia aqui à frente, aqui. Vem com a minha esposa aqui, pode ser aqui à minha frente. A irmã Márcia aqui no meio aqui, porque os irmãos possam te ver. A irmã Márcia, ela é candidata para o Conselho Tutelar. Fala glória a Deus. Nós precisamos, né, que irmãos se posicionem, né, a serviço da comunidade, mas que sejam irmãos, que tenham o quê? A sua identidade em Cristo, né? Porque na verdade ela não é só crente aqui na igreja, ela vai continuar sendo crente, exercendo essa função que é de suma importância na sociedade, né? E ela já tem ela não está indo para lá, irmão, porque ela está precisando de emprego, não. Essa irmã tem um amor pelas crianças. Ela tem um encargo. Quando nós fazemos encontros, talvez se você que não a conhece, eu quero te falar isso, ela leva 2 ônibus de criança. É sério. Por quê? Porque ela tem amor. Ela tem amor, né? O Senhor usa ela. Então eu quero, sabe, encorajar você a estar envolvido, não só orando por ela, que eu creio que a oração é muito importante, nós vamos fazer isso, mas indo lá votar. Indo votar. Que dia que é, Márcia, que é a votação? 1º de outubro. Faz uma propaganda aí. Horário Amém. A graça e a paz, irmãos. Amém. Vai ser no dia 1º de outubro, né? Vai ser a eleição para conselheiro tutelar. Os irmãos que puder, né? Dar um voto de confiança, né? E nós vamos fazer o melhor, né? Nós como igreja do Senhor, sabemos, né? O que nossas crianças, né, necessitam, né? E nós temos que lutar pelos direitos delas, né? Em nome de Jesus. Os irmãos que puderem dar um voto de confiança para mim, serei grata. Não só grata, mas grata ao Senhor, né? E Deus abençoa cada um de vocês. Amém? Amém. Vamos orar por ela. Estende a sua mão para cá. Glória a Deus. Pai, nós colocamos a vida da irmã Márcia, esse tempo precioso, que ela realmente seja, Deus, ela venha conseguir os votos que ela precisa para estar naquele lugar, e que chegando lá, Deus, ela represente, Pai amado, o Senhor. Ela seja uma ministra do Senhor naquela função, honrando o Teu nome, Deus. Realmente, Deus, tendo um coração guardado para proteger aquelas crianças de todo o ataque que o mundo tem hoje contra as crianças. Nós abençoamos
e declaramos, Pai amado, toda resistência contra a vida da irmã Márcia seja removida agora em nome de Jesus. Todo impedimento, toda palavra contrária, nós anulamos e abençoamos ela agora em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode assentar. Obrigado, irmãos. Obrigado, irmã. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Ela está me dando parabéns para o Dia dos Pais. Então já vou aproveitar e dar parabéns. Quantos pais nós temos aqui? Parabéns, viu, pais? A mensagem hoje, ela é voltada para os pais, né? Eu creio que eu orei tanto por essa palavra, assim, um desejo tão grande quando o Senhor foi falando no meu coração queimou bastante por essa mensagem. Eu creio que o Senhor quer falar com a igreja e o desejo do meu coração é que você saia daqui marcado. Ainda que a mensagem é para os pais, eu sei que nós temos mães, nós temos filhos, mas essa mensagem ela é uma mensagem que tem, com certeza, ela afeta a sua vida, independente se você é um pai biológico, no sentido de ter um filho ao seu lado aqui, mas nós temos a paternidade, né? O Senhor nos dá a paternidade para gerar no mundo espiritual. Então, às vezes, você não tem um filho biológico do seu lado, um filho natural, mas o Senhor te dá filhos espirituais. Então, nós todos somos pais, né? E eu queria falar um pouquinho, que o Senhor tem queimado no meu coração, é que Jesus ele nos ensinou que nós deveríamos o quê? Ser estabelecido sempre sobre fundamentos. Os fundamentos é que nós deveríamos estar sempre preocupados em estabelecer qualquer coisa que a gente vai fazer, nós deveríamos construir em cima dos fundamentos. Se não fosse construído sobre esses fundamentos, seria o quê? Abalado. Essa é a palavra. A palavra de Deus fala que seria abalado. Então isso mesmo, quem vai abalar? É o Senhor que vai abalar. Vai abalar de que forma? Vindo ventos, rios, vindo, né, subindo o nível do rio com força, batendo ali, os ventos soprando. O Senhor faria isso, sabe, para testar as fundações. Então, a perspectiva é que nós precisamos o quê? Alinhar. Qual perspectiva que é essa? É que você, se você está edificando no Senhor, você tem que alinhar a sua vida. O que você está construindo, o que você está edificando, qualquer coisa que seja, está sendo edificada no Senhor? O Senhor é fundamento? Então, você está dependendo dEle. Uma forma de você perceber se você está edificando sobre o Senhor é se você está dependendo dEle. Se você depende dEle, se você está buscando nele, tudo que você vai fazer, você olha para o Senhor, você envolve o Senhor nisso. Então, a gente quer ter uma vida bem sucedida, nós queremos prosperar em tudo, mas a gente precisa de quê? De buscar o Senhor. Não tem nada de errado você querer prosperar, nada de errado você querer ter uma vida bem sucedida, mas você tem que entender a importância de ter o Senhor em tudo isso. Então, às vezes você começa o seu dia, a pergunta é, você começa o seu dia na dependência do Senhor? Como é que você começa o seu dia? Confiando em você? Então esse é o plano, é que possamos ter essa sensibilidade. Você possa sair daqui sensível, sabe, para perceber que o Senhor vai garantir êxito na sua vida. A garantia do êxito é o Senhor. Então, Deus vai fazer tudo, sabe, para permanecer de pé aquilo que você está edificando, se o Senhor fizer parte. O Senhor, Ele se compromete com aquilo que você está edificando, se Ele fizer parte, se Ele estiver sendo as fundações. Mas muitas das vezes a gente o quê? Nós dependemos de nós mesmos. Nós olhamos para o nosso esforço, nós somos levados pelas regras do mundo, né? O mundo tenta sempre manipular. O mundo sempre tenta te conduzir, te orientar o que você tem que fazer. E ele coloca muito você para olhar para o seu individualismo, para a sua capacidade, para as suas habilidades, para você correr atrás daquilo que você pensa, tá? Para você correr atrás, sabe, para você buscar, você pode, sabe, o que você começa a mirar nos seus esforços. O mundo quer que você faz isso, ele produz isso, né? Então nós temos aprendido o quê? Quando você vem aqui, a gente aprende o tempo todo, é que nós devemos andar naquilo que a palavra de Deus diz. É isso que você tem aprendido aqui. Todas as vezes que você vem aqui, a gente procura levar a palavra te dá um balizamento, te dá uma estrutura de amparo para sustentar você na sua caminhada. Todas as vezes que você vem aqui, o Senhor quer mover no seu coração essas verdades. E quando essas verdades entram no seu coração, você se sente amparado, sustentado para poder correr
a sua corrida, a sua jornada. Então, nós temos entendido que temos que andar com o olhar nele. Você vai andando, olhando para ele, é uma garantia de que você não vai cair, sabe? Nós temos que andar com o entendimento de que a obra já foi feita, que o Senhor já fez tudo. Então nós andamos o quê? Alinhado a vida nesse entendimento, nós alinhamos a nossa vida. Você precisa de sempre voltar aqui. Pastor, mas você está pregando a mesma coisa, apesar que eu não estou pregando a mesma coisa. Eu falo assim, às vezes a gente fala as mesmas coisas, mas é porque na verdade você precisa de voltar para ser alinhado, para alinhar na sua jornada. Por causa do vento que soprou durante a semana, você vem aqui e volta para o eixo. A necessidade da gente estar conectando, da gente estar andando junto. Então nós passamos a entender que tem um jeito diferente de andar com o Senhor. Tem um modus operandi. Tem um modelo a ser seguido, que a gente às vezes quer fazer do nosso jeito as coisas de Deus. E não funciona. Não vai dar certo. Quando você resolve andar com o Senhor, quando você resolve desfrutar, tem um jeito, e Ele espera que você se submeta às instruções dEle. E se você faz isso, você pode ter certeza, vai dar tudo certo, o Senhor vai mover. Então tem uma forma de as coisas acontecerem, a gente tem que deixar de fazer do nosso jeito. Não é assim que funciona. Nós temos que entender esse modelo a ser seguido. Esse modelo, existe um molde, uma forma, um olhar para isso. Então, o mundo fala o quê? Você é capaz, você dá conta, você consegue. Mas nós não estamos aqui para dizer, sabe, que você pode passar por todas as dificuldades. O mundo fala isso. O mundo quer te levar para isso. Mas você pode viver com o Senhor, você pode passar por todas as dificuldades, sim. Você pode passar por todos os momentos difíceis. Mas desde que Ele, sabe, você tenha o Senhor como fundamento, você pode passar. Sabe, você vai poder passar todas as circunstâncias difíceis da sua vida. Mas desde que o Senhor seja o fundamento. Ele sendo o fundamento, qualquer que seja a dificuldade da sua vida. Seja ela financeira, na sua saúde, seja ela qualquer que seja as coisas que vocês possam estar vivendo. Mas se você estiver com Ele, sabe, você vai conseguir passar. Mas se você não estiver com Ele, você não vai conseguir passar. O mundo tenta te enganar, dizendo que você é capaz. Você não é capaz sem o Senhor. Sabe o que acontece lá no mundo? Opressão. Começa a te oprimir. Você começa a sofrer essa opressão. O mundo começa a te pressionar. Mas sabe o Senhor vai permitir, inclusive, que isso aconteça. São os ventos. Vai ruir. Vai cair. Mas o Senhor quer, se você entender que o Senhor nisso, incluiu o Senhor nas suas coisas, na sua jornada, no seu casamento. Se o Senhor estiver no seu casamento, ele não acaba. Se o Senhor estiver nos seus negócios, o negócio não acaba. Vai falir? Não vai falir. Vai crescer. Vai prosperar. Com o Senhor, Ele é garantia de sucesso. Não tem como dar errado. Sabe, mas sem o Senhor, Ele vai permitir que as frustrações vão acontecer. Se você não fundamentar nele, vai acontecer isso. Vai frustrar, vai acabar. Mas tudo isso faz parte o quê? De uma obra comprometida, né? Essa obra já está comprometida, essa obra já está definida, vai fracassar. Está comprometida a construção, não tem fundação, não tem estrutura para suportar, em algum momento vai ruir. Então, esse é o futuro de uma obra sem o verdadeiro fundamento. Só existe um fundamento, e o fundamento é Jesus. Esse é o único fundamento que vai dar certo. Então, o que te garante de pé, querido, é o fundamento. O que garante que essa obra aqui não vai cair é a fundação. E a fundação você não está vendo. Mas o que vai garantir que essas paredes não caiam aqui é porque teve uma fundação bem feita aqui. Então o fundamento é só um e pode garantir que você vai ficar de pé. E esse fundamento vai garantir que você permaneça de pé. Olha que coisa preciosa quando você vem aqui que você aprende isso. Você fica tentando, o mundo quer que você faça sozinho, você vai no seu esforço. Não corre não para você ver, não dá seus pulos não faz isso, não faz aquilo outro. Vai fracassar. Vai dar mal, em algum momento vai dar uma situação ruim. Sabe, então é importante a gente incluir o Senhor em tudo. Eu quero que você ponha isso em mente, né? Hoje eu quero compartilhar algo
voltado para os pais. E o privilégio, que privilégio é ser pai. Hoje meus filhos fizeram um café da manhã lá, a Renata sempre mobiliza. Ela sempre mobiliza eles, né? Eu não sou muito de mobilizar, não. Quando é o aniversário dela, quando é das mães, às vezes ela puxa minha orelha. Pô, amor, vai lá. Né? Mas no meu aniversário, no dia dos pais, ela sempre mobiliza, né? E os meus filhos lá honrando, né? E eu sentindo assim como um privilégio, né? A palavra de Deus fala que filho é o quê? Herança. A herança de Deus sempre é uma herança boa. Apesar que hoje a questão de filhos há uma distorção, né? Veem filhos como um problema, né? Como o mundo, por causa do mundo. Não por causa da palavra, por causa da interferência da mentalidade mundana entrando no nosso entendimento. Aí eles acreditam que ter filhos é problema. E na verdade a palavra de Deus que fala que filho é herança, que filho é bênção. Mas lá no mundo fala que filho é problema. O mundo está muito difícil. Que dia que o mundo foi fácil? Ele nunca foi e nunca será. Mas a palavra de Deus fala que filho é bênção. Então, mas muitas pessoas dentro da igreja falam, Deus me livre, pastor, ter filho. Mentalidade afetada pelo padrão mundano. Então assim, ser pai é privilégio. Você que não casou, ou que está casado e não tem filhos, sonha em ter filhos, deseje ter filhos. Isso é de Deus. Deus nos criou para isso, para crescer, para povoar a terra, né? Então é importante nós entendermos que ser pai é um privilégio. Então nós temos os pais biológicos aqui, os pais naturais e os pais espirituais. Quantos são pais? Agora pode levantar até as irmãs. Quantos são pais aqui? Quantos geram para o Senhor filhos, né? Então você é pai. Essa mensagem, ela vai afetar você também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, mas melhor do que ser pai, é ser pai que ouve a mensagem da palavra de Deus. Porque essa palavra tem um poder de nos transformar, de nos modelar. A palavra de Deus, ela é infalível. A palavra de Deus é inerrante. A palavra de Deus, ela é completa, perfeita. O Senhor é a própria palavra. A palavra é o próprio Deus. É assim que você tem que enxergar a palavra. Então a palavra, melhor do que ser pai, é um pai que conhece a palavra, que tem acesso a essa verdade. Ela tem poder de nos transformar. O que tem poder de transformar? A palavra. Porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra que apenas transporta informação, mas ela também é a palavra que tem criativa. Ela é uma palavra criativa. Deus usou a palavra para criar. E quando nós liberamos a palavra aqui, ela tem um poder de criar em você, de afetar você, de afetar as suas próprias células e nos modelar a andar nesse padrão que o Senhor começa a fazer. Então, o céu, a palavra de Deus tem um poder de liberar o céu sobre nós. Meu Deus, durante a pregação da palavra, Deus pode estar fazendo na sua vida. O seu milagre pode estar acontecendo durante a ministração da palavra. Você pode sair daqui, sabe, e perceber que algo mudou em você. E amanhã o seu dia ser diferente, mas Deus moveu aonde? Durante a ministração da palavra. A palavra tem esse poder. Não há nada mais esplêndido, querido, do que a paternidade. A paternidade é algo poderoso. Interessante a gente perceber que os grandes personagens da Bíblia, eles não são reconhecidos pelo seu ofício. A gente pode olhar para Abraão. Abraão, a Bíblia fala pouco sobre o que ele fez, mas a Bíblia relata muito a respeito da sua paternidade. A gente sabe por algumas sinalizações na palavra que ele cuidava de ovelhas, mas não se fala muito da vida dele, como ele era um pastor de ovelhas. Não sinaliza isso, mas fala que ele era pai de nações, que ele era pai de Isaac, que Isaac gerou, que a paternidade de Israel, né? Ele era nós somos o povo de Abraão, Isaac e Jacó. Então ele gerou Isaac gerou Jacó e gerou o quê? Israel. Fala da paternidade dele, fala da importância que ele teve nesse processo da paternidade. Então nós vemos essa ênfase que é dada sobre a paternidade dele, né? Porque Deus encontrou em Abraão o quê? Fidelidade, e fez com ele uma aliança.
Então, nós percebemos como Deus dá ênfase nisso aí, a palavra na paternidade. Então ele gerou Isaac, que gerou Jacó e o povo de Israel. Então nós precisamos entender que no final da sua trajetória, da sua caminhada, no final da sua história, você não será lembrado simplesmente pelas as coisas que você fez, pelo aquilo que você realizou, mas principalmente, sabe, por quem você gerou. Você vai ser lembrado, sim, eu não quero desprezar o que você faz, aquilo que você concluiu na sua caminhada como obra, mas você vai ser lembrado pelo que você gerou, pelo pai que você foi. Então, seu filho será responsável pela preservação da sua memória. Quem vai manter a sua memória acesa não vai ser seus funcionários, não vai ser seus colegas de trabalho, não vai ser seus primos, serão seus filhos que vão manter a sua memória. Então, portanto, o que é mais importante do que aquilo que fazemos é o que geramos. E você precisa de perceber quem você tem gerado. Quem você tem gerado. Então, o que vai te acompanhar a sua história será a nossa descendência, ela que vai nos acompanhar. A nossa descendência, sabe, que você está produzindo. Então, as coisas mais importantes, mais sublime, é a nossa paternidade. É a coisa mais sublime. Então a figura paterna é a primeira imagem de Deus. Quando a gente olha para Deus, a primeira imagem de Deus, ela é construída como Deus Pai. Muitas pessoas falam de Deus como Pai. Essa é a figura que é pronta mesmo. Por isso que a gente tem que ter um cuidado extremo dos pais que cuidam dos seus filhos, como que você lida com os seus filhos. Porque a imagem que você produz, a imagem que você tem junto ao seu filho como pai, vai ser a imagem que ele vai associar a Deus. Olha a responsabilidade que você tem. Então, quando nós estamos evangelizando alguém, e aí a gente começa a ministrar, começa a falar na vida daquela pessoa, uma das coisas que acontece quando nós estamos expondo a palavra, o evangelho, apresentando a Deus como pai, o seu relacionamento com o pai natural passa a ser a referência entre Deus e essa pessoa. Então, quando essa pessoa tem uma figura paterna, sendo uma figura distorcida, cheia de problema, cheia de dificuldade, de oposições, de lutas naquela relação que ele tinha com seu pai, essa pessoa chora, porque ela não vê em Deus uma coisa muito boa, porque alguém ministra lá, Deus é pai, e ela lembra o quê? Da dificuldade que ela sofreu com seu pai, das lutas que ela passou com seu pai, a visão dela está afetada pela relação que ela tinha com seu pai. Então, como assim Deus é pai? Algo tão ruim para mim, me abandonou, me feriu, me espancou, me judiou de mim. Então, quando você tem um pai, que cumpriu bem o seu papel, um pai que cuidou, que amparou, que supriu, né, que projetou o filho, que cuidou dele, que tem então uma visão apropriada, correta, você se alegra com a associação de paternidade. É fácil uma pessoa se apaixonar pelo Senhor quando ele tem a figura paterna de alguém bem resolvido, alguém que cumpriu bem o seu papel. Então, quando nós não somos esse pai, nós comprometemos a relação dessa pessoa que a gente está querendo ganhar, né? Comprometemos a relação do nosso próprio filho com o Senhor. Então, a figura que expressa provisão, proteção, essa é a figura paterna. Como é que é a visão que você tem do seu pai biológico, do seu pai natural? Então, os pais passam a perceber sua responsabilidade em construir o quê? A imagem de Deus para o filho. Eu tenho 3 filhos, eu tenho o quê? Cada dia que passa, tenho mais compreensão, mais percepção da responsabilidade que está sobre a minha vida, para expressar, sabe, essa imagem de um pai, que não vai afetar e comprometer meus filhos em relação a Deus, por causa desse entendimento. Então o que acontece? O diabo ele quer sempre distorcer essa imagem de Deus, ele quer desconstruir, o diabo ele sempre quer desconstruir. Se você parar para observar como é que é feito no Dia das Mães, você pode observar, falou-se pouco no Dia dos Pais, sim ou não? Eu quase não vejo televisão. Tem falado muito no Dia dos Pais? No Dia das Mães fala muito, não fala? Muito. A mídia
bate pesado ali no Dia das Mães, é bem romantizado. No Dia dos Pais não é romantizado, não. Tem um porquê disso. Entenda que tem um propósito por trás disso. No Dia dos Pais não acontece nada disso. Você pode observar nos desenhos, como é que os desenhos animados retratam a figura paterna. A gente vai lá para o desenho dos Simpsons, como é que trata lá, como é que mostra a figura do Bart, né? Do Homer Simpson, Bart é o filho, do Homer lá, patético. Uma figura patética, sem relevância, sem significância na casa dele, ignorado por todos. Uma figura desconstruída do pai. Já a mãe, centrada, né? Cuidado, não é assim? Já mostra desse jeito. Com qual intenção? Desconstruir mesmo. Essa é a ideia. Algo desprezível a figura do pai. Então, você tem que perceber o que está por trás de tudo isso aí. Sabia, eu quero profetizar hoje sobre os pais naturais e espirituais que estão aqui, sabe? Encargo pela paternidade. Quero declarar a paternidade, isso é um encargo, um desejo de fluir, sabe? Um propósito em tudo isso que você está fazendo. Que a paternidade seja algo que queime no seu coração. Você faça com intenção, com desejo, fazendo isso para o Senhor. Sabe, eu quero compartilhar com você uma revelação muito forte a respeito do que o Senhor tem sobre isso. Sobre o sacerdote. Sobre o sacerdote. Porque o pai é esse verdadeiro sacerdote. A gente tem que entender a figura paterna como do sacerdote. Você é o sacerdote da sua casa. Você está ali para ser esse canal. Mas quais são as verdadeiras responsabilidades desse sacerdote? Muitas pessoas associam a figura do sacerdote à figura do pastor. Por causa da religião, né? O sacerdote lá no Velho Testamento era o que tinha relação. E a figura do pastor. Em 1 Pedro 2,9 fala que os sacerdotes não devem ser vistos apenas como uma classe. 1 Pedro muda isso, 2,9 muda isso. Porque nós agora todos nos tornamos sacerdotes, né? Então no Antigo Testamento, como é que era no Antigo Testamento? Quem eram os sacerdotes? Os filhos de Arão. Os filhos de Arão eram os sacerdotes. Então a partir de Arão, Deus estabeleceu uma linhagem sacerdotal. Lembrando que eles eram quem? Da tribo de Levi. Mas nem todos da tribo de Levi eram sacerdotes, mas todos os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi. E vemos que em número 6, que Deus abre o quê? Uma janela de oportunidade. Cria uma oportunidade para novos sacerdotes que agora não precisariam de ser da tribo de Levi, e não precisariam ser da linhagem de Arão. Eles agora criou a possibilidade através do voto do Nazireu. Do voto do Nazireu. Ele tinha esse voto daria liberdade para ele se tornar então sacerdote. O sacerdote agora criou-se uma oportunidade para isso. Novos sacerdotes surgiriam com a possibilidade disso. Isso assim, por que surgiu isso? Em função das grandes fracassos dos profetas, né, dos sacerdotes. Os sacerdotes eles estavam se corrompendo demais. Uma linhagem de sacerdote muito corrompida. Então, apesar que em toda a história você percebe o Senhor guardando, né, protegendo remanescentes, estabelecendo sempre remanescentes fiéis. Em toda a história você percebe que sempre tem um ali que é fiel. O povo se corrompe, mas permanece um fiel. Então, mesmo tendo, o Senhor então cria essas circunstâncias, cria uma oportunidade para que os sacerdotes possam ser levantados de outra forma. Então, o Senhor abre a oportunidade para os novos sacerdotes, que não fosse da linhagem de Arão. Mas no Novo Testamento, isso lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, nada disso. Muda tudo. Todos que estão agora onde? No corpo de Cristo, são sacerdotes. Todos agora que recebem o Senhor Jesus como Senhor da vida, que entregam a sua vida para Ele, passam a fazer parte do corpo de Cristo. Nós temos agora uma nova classe de sacerdotes. Aqueles que fazem parte do corpo de Cristo são sacerdotes. Segundo o que está escrito em 1 Pedro 2,9. Somos agora sacerdotes. Então nós somos, o corpo de Cristo, ele é sacerdotal. Nós fazemos parte desse corpo. Nós somos uma classe sacerdotal de pessoas. Você é um sacerdote. Amém? Por conta da obra da cruz, por conta da inclusão, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo dele é sacerdotal. Ele é o sacerdote.
por conta disso você agora também é um sacerdote, né? Mateus 28 fala sobre a grande comissão. Qual que é a grande comissão? Fala que nós somos comissionados a pregar o evangelho para todas as nações. Nós fomos agora para levantar discípulos no nome de Jesus. Nós vamos agora batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos batizar. Então, é comum nós associarmos. Então, esse é o plano agora. Nós temos que avançar nesse propósito. Nós, como sacerdote, devemos fazer isso agora. Ele nos inclui nessa obra, que nós somos incluídos nela. Mas é comum nós associarmos a atividade sacerdotal à atividade pastoral. Amém. Tem uma semelhança mesmo, essa atividade. Então a atividade sacerdotal tem uma semelhança com a atividade espiritual. Um sacerdote, ele é um pastor. Eu sou um pastor da minha casa, você é o pastor da sua casa. Amém? Fala assim, eu sou o pastor da minha casa. Então, eu cuido do meu lar, o pastor cuida do seu lar. Então essa função sacerdotal, ela te dá realmente essa semelhança com o pastor, de cuidar, de zelar. Então, tem um versículo que é muito, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia. Está no Salmo 23. Todo mundo conhece esse versículo. Até quem não é crente, até quem não vem na igreja. Que fala o quê? Que fala que o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Olha bem, o Senhor é o meu pastor. E o fato dele ser o meu pastor, nada vai me faltar. Essa é a verdade, a ótica do que nós devemos entender aí. E nada vai me faltar. Então a vida cristã começa onde? Começa aqui. Com revelação que o Senhor é o nosso pastor. A sua vida cristã começa com essa revelação, com esse entendimento. Ele é o meu pastor. Então quando eu digo que o meu Senhor é o meu pastor, é porque eu estou vendo semelhança com ele, com um pastor. Eu vejo uma semelhança com um pastor. Porque então por isso eu chamo que ele é o meu pastor, porque eu vejo uma semelhança. E nós vamos entender o que esse pastor faz. Como ele chama então, por que ele chama então de pastor. Então você precisa o quê? De ter essas mesmas características para que o seu filho possa te chamar de pastor. Para que o seu filho possa identificar. Então, este é o meu pastor, esse é o meu sacerdote, esse é o meu pai. Você precisa de ter essas características. Um pastor, ele reúne essas características que eu vou sinalizar para você. E você sabe o que um pastor faz? Cuida de ovelhas? Cuida de ovelhas. Fala assim, cuida de ovelhas. Então é isso mesmo. Então o pastor, ele cuida de ovelhas. Essa talvez seja a nossa missão como pastor. Cuidar. Cuidar, amparar. Então, eu que não estou me referindo aqui a um pastor na função. Estou falando realmente o pastor que lá do pasto, lá do campo, que cuida das ovelhas, do rebanho, daquele rebanho que está lá no pasto. Aquele pastor, como é que ele faz? Eu me refiro a ele. Ele está cuidando das ovelhas. E como ele cuida das ovelhas? Aqui a Escritura diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar. Fala, repousar. Ele me faz repousar. Fala de novo, ele me faz repousar. Então o trabalho do pastor é fazer com que a sua ovelha descanse. Esse é o trabalho do pastor. Levar a sua ovelha a descansar. Então o maior trabalho dele é trazer descanso. O maior trabalho do pastor é trazer descanso para as ovelhas. Se você ler lá o Salmo, fala assim, se você fala, continua lendo lá, que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então o Senhor é o meu pastor. Ele, como pastor, um bom pastor, ele conduz as ovelhas para o descanso. Então, esse versículo que mostra 4 coisas que impedem uma ovelha de entrar no descanso. Nós vamos entrar agora nesse entendimento. 4 coisas que impedem. A ovelha tem que descansar. Para ela produzir leite, para ela produzir a lã, para ela poder... ela tem que entrar no descanso. Descanso, eu me lembro quando eu era criança, meu pai falava assim, vai dormir, para você crescer. Quem não dorme não cresce não. Não sei se você já ouviu aqui, você já ouviu isso? Eu ouvia isso, vai dormir. Mas eu estou com fome, vai dormir, a fome passa. Ele falava assim. Então assim, o descanso é algo que funciona até hoje na nossa vida, né? Lá eles precisavam descansar. Então, uma ovelha precisa o quê? De repousar.
Mas existem 4 coisas que impedem uma ovelha de repousar. Esse repouso aqui está associado ao quê? A deitar. Deitada em vez de espaço. Então ela tinha que deitar. Ela não descansava em pé. Ela tinha que deitar. Então o bom pastor, qual que é o bom pastor? É aquele que atua nessas 4 coisas que eu vou falar. O bom pastor, ele cuida disso. Ele remove tudo aquilo que pode impedir a ovelha de entrar no descanso. Ele está ali para combater. Ela tem que ir para o descanso. O alvo dele é deixar que a ovelha dele entre no descanso. Então, o alvo dele é te remover aquilo que impede ela de repousar. Ele está ali para remover isso. Para impedir que aquele bloqueio, que aquele impedimento aconteça na vida dela. Ele não deixa que isso aconteça. Então, no dia a dia dos seus filhos, tem 4 coisas que vão impedir eles de descansar. Nós vamos associar o que o pastor fazia lá com o que você tem que fazer na sua vida, na sua casa, na sua célula, com o rebanho, com as vidas que estão com você. A primeira coisa é que uma ovelha nunca deita se ela estiver insegura. Se ela estiver insegura, ela não deita. A ovelha insegura não descansa. Então, o ponto mais alto da nossa mensagem é esse aqui. É que uma ovelha insegura não descansa. É o que você quer, sabe? É o que você quer, que desempenhar bem do seu sacerdote. Então você precisa desempenhar bem. Você é aquele que traz proteção para os seus filhos. Se você quer desempenhar bem o seu ministério, o seu sacerdócio, você precisa, sabe, de trazer proteção para os seus filhos. Os seus filhos têm que se sentir protegidos. Não é a provisão. É mais do que isso. Não é só provisão, é mais do que isso. Você traz segurança para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua casa. É mais do que provisão. Você traz essa proteção, essa segurança. Você sabia que Deus Pai sempre trouxe segurança para Jesus? Ele sempre trouxe segurança para ele. No início do ministério de Jesus, lá no Jordão, né, você pode ler isso lá em Mateus 3, lá no Jordão, o que ele fala para Jesus? Jesus está sendo batizado ali. Esse é meu filho amado. Ele traz o que para Jesus? Segurança. A vida de Jesus, ele não estava trazendo segurança na hora que começou a vida de Jesus, não. Não foi quando Jesus nasceu, não. Foi quando Jesus estava começando o seu ministério. Ele precisava de uma palavra de encorajamento. Quando o Senhor fala isso para ele, ele está dizendo assim: eu estarei com você. Eu estou contigo, filho amado. Ele estava reconhecendo ele. Esse é meu filho amado. Então, no momento que ele inicia o seu ministério, o Senhor fala isso para ele. O Senhor está dizendo em outras palavras: você não está sozinho. Eu vou contigo. Eu te acompanho. Eu sou com você. Ele libera palavras de afirmação, de encorajamento. Então ele não estava começando a sua vida, mas estava começando o seu propósito, o seu ministério. Sabe, mas ele não foi começar esse ministério sem ouvir o que? Uma mensagem que trouxesse a ele segurança que ele precisava para iniciar sua jornada. Ele não começou o seu ministério sem isso, ele foi lá. O Senhor foi lá para liberar o ministério. Então às vezes você está diante do seu, às vezes a gente vai levantar um líder, ele fala: não, Senhor, eu estou inseguro. Eu não sei se eu vou dar conta, né, Márcio? Eu não sei. Você é capaz, o Senhor é com você. Eu estou aqui com você se você precisar. Você dá uma palavra de encorajamento. Você vai lá e marca ele. Você traz proteção. Ele sente o quê? Não estou sozinho. Alguém vai estar comigo aqui. Meu pai espiritual está comigo aqui. Meu pai está comigo aqui. A gente tem que ter esse papel. Você é meu filho amado. Eu estou com você. Você precisa de passar segurança para o seu filho. Você precisa de transferir isso. Sabe, uma das coisas mais poderosas relatadas nos 4 evangelhos, sabe? Esses evangelhos, na verdade, você entende que os evangelhos são a biografia de Jesus. Cada evangelho fala de Jesus o tempo todo, com uma percepção diferente, mas fala de Jesus. E muitas das vezes as histórias são as mesmas. Então, a gente percebe que em outra oportunidade do evangelho, fala a mesma coisa a respeito dele ser filho amado. Esse é meu filho amado. Em outro lugar fala isso. Em Mateus 17. Em Mateus 3 fala sobre o Rio Jordão. Em Mateus 17 fala do Monte da Transfiguração. Que o Senhor vai lá no Monte da Transfiguração e Jesus sobe com os seus 3 discípulos e onde eles veem o rosto transfigurado de Moisés e Elias. Naquele lugar. Um lugar. E os discípulos ficam emocionados
quando eles veem Moisés e veem Elias. Um representante da lei, outro representante dos profetas. E Deus naquele momento ali, Deus abre de novo os céus. Traz um brado ali. Da mesma forma que ele falou quando ele estava no Jordão, agora ele fala com ele lá naquele monte. Ele fala com ele: ei, e vocês estão emocionados com Moisés e com Elias? Olha para cá para Jesus, esse é meu filho amado. Por que vocês estão emocionados com esses dois aí? Esse é meu filho amado. A ele vocês devem ouvir. Ouve a ele. Ouve a ele. O Senhor novamente mostra ali isso. Então, eles sugerem que agora, eles se surpreenderam agora com o que o Senhor fez naquele lugar. É interessante você entender o que o Senhor fez naquelas duas situações. Nessas duas situações que o Senhor moveu. Uma foi no Rio Jordão, que representa o lugar mais baixo da terra. Está no mesmo nível do Mar Morto. É o lugar mais baixo de Israel. E no Monte da Transfiguração representa o lugar mais alto de Israel. E nas duas situações, o Senhor fala com ele: esse é meu filho amado. Esse é meu filho amado, mesmo no momento mais baixo, como no momento mais alto. O que significa isso? Sabe que o filho ouviu do pai no ponto mais baixo da sua vida, no ponto mais difícil da vida dele, ele ouviu a mesma coisa. No momento mais alto, no momento da glória, ele ouviu a mesma coisa. Sabe? Qual é o problema de muitos pais hoje? Que muitos pais, na verdade, falam isso quando um filho está passando por alguma, dependendo da situação que o filho está passando, que se encontra, ele acaba o quê? Tecendo outros comentários, falando outras palavras em relação ao seu filho. Não tem essa mesma postura. Então não estou falando isso em questão de instrução. Se o seu filho está fazendo algo e ele não está bem, se às vezes você precisa de instruir, sim. Instrua ele, fala com ele, mostra para ele o caminho, ajuda ele, sabe? Que em determinadas circunstâncias você vai ter que dar esse conselho. Mas eu estou falando aqui de identidade, da identidade do seu filho. Sabe, a nossa identidade não é pautada conforme o nosso desempenho. Meu filho, mesmo se ele sair mal na escola, ele continua sendo meu filho amado. Lógico que eu vou instruir ele a corrigir as notas dele, mas eu vou dizer a mesma coisa. Às vezes a gente tem esse comportamento no mundo, as pessoas falam dependendo do desempenho. Nós não. Você viu o que Jesus fez? Ele ouviu a mesma mensagem no momento mais baixo como no momento mais alto. Então você tem que trazer segurança na identidade do seu filho. Esse é seu filho que está passando talvez o pior momento dele. Se ele está vivendo um momento difícil, você vai falar. Se ele estiver num momento de glória, você vai falar a mesma coisa. Você traz palavras de afirmação. Você afirma quem ele é. Você leva segurança para ele. Quando você faz isso, você traz segurança. Ele se sente seguro que ele não vai ser só aceito pelo pai dele. Quando ele tiver um bom desempenho, ele vai se sentir seguro que o pai dele é com ele em qualquer situação. Isso traz segurança para ele. Ele vai crescer sempre seguro. Ele não vai procurar segurança em outro lugar não, porque você é esse pastor. Sabe, no nome do Senhor. Então, por que uma ovelha nunca dorme? Sabe, sem ela antes estiver se sentindo segura. A ovelha só vai dormir se ela estiver sentindo segurança. E um bom pastor deixa ela segura. Você vai fazer isso. A segunda coisa que impede uma ovelha de se deitar é uma ovelha que tem fome. Ela não consegue dormir. A fome impede uma ovelha de se deitar. E o papel do pastor é o que é? É alimentar a sua ovelha. Quem traz provisão para a sua casa é você, pastor. É você, pai. Quem traz sustento para a sua casa é você. É você que alimenta a sua família. Essa é a promessa de Deus, porque para o sacerdote, esse alimento é o natural, mas também o espiritual. Você vai alimentar de forma natural, o alimento natural, mas você vai alimentar de forma espiritual. É papel do pastor, do pai. Então entenda uma coisa, você é o sacerdote da sua casa, amém? Você é esse sacerdote, não apenas a mãe que tem que cuidar, mas principalmente você que tem que chegar lá e alimentar. A Renata sempre fala: amor, ora com os meninos. Às vezes eu passo batida, ela fala: amor, ora com os meninos. Não é o papel dela, ela ora, mas é o meu papel, orar com os meus filhos. Eu posso estar cansado, que ela fala: amor, ora com os meninos antes. E eu vou lá orar. Às vezes eu estou viajando, eu pego o telefone e ligo para eles, e oro com eles. Por quê? Porque é o meu
papel. O sacerdote ora, ele alimenta espiritualmente. A gente lê a Bíblia, a gente compartilha a palavra. É o papel. Então, o nosso papel é de alimentar naturalmente, mas principalmente espiritualmente. Então, você tem que ter uma palavra queimando. Como é que você alimenta? Quando que a comida é boa? Quando ela sai da panela, sim ou não? Acabou de sair, vem comer. A comida esfriou, fica ruim ou não fica? Perde ou não perde qualidade? Mas como é que você vai alimentar a sua família se você não tem uma palavra queimando no seu coração? Alimento bom é alimento que você tem que ter intimidade, você tem que estar produzindo esse alimento para servir um alimento fresco, um alimento quentinho, feito na hora. É o papel do sacerdote. Você tem que entender, se você quer ser um bom pastor, se você quer ter esse papel de sacerdotal na sua casa, que é o seu papel, você tem que ter essa responsabilidade de ter esse cuidado, no nome do Senhor Jesus. Terceira coisa, então, nós falamos de duas até agora, da segurança e de alimentar. A terceira coisa é que uma ovelha não vai se deitar se ela se encosta com outra ovelha. Ela começa a se deitar e ela tem atrito com a outra ovelha. É verdade, é difícil mesmo, né? Vai deitar num lugar, tem alguém lá, ai, te incomoda, né? O atrito tem que ser. O bom pastor, ele remove o atrito. Às vezes dentro da sua casa tem uma confusão entre os filhos, e às vezes dos filhos com a mãe. É o papel do sacerdote, desse sacerdote, resolver o problema do ambiente, da harmonia na casa, um ambiente de unidade. Uma ovelha só vai conseguir dormir se tiver um ambiente de unidade, um ambiente que ela possa então sentir isso, sentir-se bem. O atrito impede os seus filhos de descansarem, e o papel do pai é remover, é resolver os atritos. É o seu papel, você tem que resolver isso. Você não tem que fingir que não está acontecendo nada. Estou cansado. Não, você vai lá e resolve, é o seu papel. Trazer paz dentro de casa, remover os conflitos ali. Então, o bom pastor, ele zela pela unidade do seu lar. É o sacerdote, é ele que é responsável por isso. Então, quem zela da unidade da igreja aqui? É o pastor. Eu zelo pela unidade. O que eu tenho que fazer como um bom pastor? Se eu percebo atrito entre os irmãos, eu tenho que ir lá resolver, para que os irmãos possam descansar e desfrutar. Então, eu que sou o principal responsável por isso, e você é o principal responsável para manter a unidade da sua casa, do ambiente da sua casa. Você tem que zelar por isso. Sem a unidade não tem descanso. Então nós trazemos a segurança, trazemos o alimento, mas também trazemos a unidade. Mas quando a ovelha vai se deitar e ela começa a ouvir o zzz, um barulhinho da mosca, ela não consegue dormir. Eu não sei quanto a você, mas se eu estiver num lugar e tiver muriçoca, alguém aqui consegue dormir com muriçoca? Eu não dou conta. Não é pela picada, não é pelo sangue que ela está me levando embora, não. É por causa do barulho. Aquilo lá me incomoda, me deixa louco. Já chegou o dia que deu levantar durante a noite para sair matando muriçoca. E sempre a muriçoca está associada a um dia de calor, né? Você tem que abrir a janela e ela entra tudo, não tem jeito. É complicado, mas eu não consigo. As ovelhas também, lá não davam conta de dormir se tivesse aquela mosca zunindo no ouvido. Elas tiravam a paz daquela mosca, aquele barulho de mosca. Esse barulho não deixava ela descansar, sabe? Então, nós não vamos conseguir dormir com esse som. Então, a quarta coisa, sabe, que não deixa uma ovelha descansar, deitar, é quando ela está sendo importunada por moscas. Então, ovelhas importunadas por moscas não conseguem descansar. Mosca na Bíblia tem um significado. Quando Jesus ele foi realizar aquela obra de libertação, ele expulsou aquele monte de legião lá, os fariseus que disseram que ele era o chefe, que ele era Beelzebu. Beelzebu é o chefe, é o maior dos demônios, sabe? Mas na Bíblia, quando você vai estudar o significado da palavra Beelzebu, significa príncipe das moscas. Então o principal demônio é chamado de príncipe das moscas. Esse é o significado dele, no original fala isso. Então ele é o principal demônio. As moscas na palavra aqui apontam para demônios. Então, vamos lembrar aqui como é que era feito antes, no Velho Testamento, o sacrifício. Lá no tabernáculo, eles matavam o animal. O que acontecia?
Derramamento de sangue atrai o quê? Mosca. Atrai ou não atrai? Atrai muita mosca. Eles faziam isso, derramava, atraía as moscas eram atraídas. E o que eles faziam para espantar as moscas? Eles queimavam o incenso. O incensário era ligado para que as moscas fossem esparramadas, fossem expulsas dali, fossem então repelidas. O incenso era o que eles usavam para que as moscas fossem, removidas daquele lugar. A fumaça do incenso fazia isso, impedia que as moscas ficassem ali no sacrifício. Era a forma que eles faziam. Então, para que seus filhos possam entrar no descanso, nós precisamos o quê? De incenso. Lá em Apocalipse fala o quê? Que as nossas orações são como? Incenso, aroma suave. Então, para que os nossos filhos possam descansar, nós precisamos orar por eles. Nós possamos então orar por eles. Então a quarta coisa que o sacerdote tem que fazer para que seus filhos, que as ovelhas descansem, ele precisa espantar os demônios que estão tentando atormentar a vida, a mente dos seus filhos. Então, para que os seus filhos possam descansar, você precisa ser um bom pastor. E para você ser um bom pastor, você precisa de, além do que eu falei antes, fazer agora, que é espantar essas moscas. Você precisa de espantar essas moscas, os demônios, você precisa de orar. Então, o Senhor é o meu pastor, Ele me faz repousar. Você possa ser esse bom pastor para o seu filho. Mas isso implica em responsabilidade. Trazer segurança, fala trazer segurança. Alimentar meu filho, naturalmente e espiritualmente. Preservar a unidade da casa, entre os irmãos e a mãe. E o último aqui é o que? Espantar as moscas, os ataques de demônios. De que forma que você faz isso? Orando. Então seja um sacerdote que tem revelação das suas implicações. Seja um bom pastor. Eu queria orar com você. Queria que você ficasse de pé. Toda a igreja ficasse de pé, porque você fala, mas eu não sou pai. Você talvez seja um pai espiritual, mas que você seja um sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. A nossa visão como igreja é essa. Eu quero orar com você. Você que está entendendo a importância do privilégio, a importância, a responsabilidade que está sendo liberada sobre a sua vida. Para que você possa ser esse bom pastor. Para que o seu filho possa reconhecer você. Você possa ser essa pessoa que traz segurança. Que você possa ser essa pessoa. Feche os seus olhos aí onde você